Tava testando aqui. Eu ia fazer um vídeo hoje sobre mudanças e tal, e olha o que aconteceu. Eu com a tela dessa Eu derrubei agora há pouco. Eu tava tremendo, fiquei meio nervoso. E aí, como o vídeo é pra falar sobre como a gente começa as coisas e tudo mais, eu acho que parte da intencionalidade é falar sobre eventualidades. Então, olha o que aconteceu. Nossa. A tela inteira, espero que seja só isso. Espero. Eu queria já começar a falar aqui logo, porque eu não queria me enrolar tanto pra começar as coisas, eu não queria me enrolar tanto pra criar problemáticas, ou só gravar num período e esperar. Acontecer diversas outras situações que acabam me impossibilitando, porque ontem eu queria ter começado já a gravar isso também, e aconteceu uma série de coisas que me impossibilitaram. Então eu falei, não, vou aproveitar que não tem ninguém aqui, vou aproveitar que eu tô de boa, tô na hora do almoço, e vou começar a gravar isso daqui. Então eu vou falar sobre três passos, assim, simples e básicos pra gente só entender como que a gente pode começar as coisas e deslanchar ou dar início àquele projeto que a gente achou que tava parado, que a gente queria começar, que a gente não teve entendimento por que a gente não consegue realizá-lo, começá-lo. E aí a parte mais importante de todo o desenvolvimento de todas as coisas não é chegar na realização em si, mas entender o processo e passar pelo processo, e para isso a gente precisa começar. E aí, depois que a gente começa a criar a rotina, cria uma sintonização com aquilo que torna muito mais fácil a realização. E mas para que isso aconteça, a gente precisa saber o propósito das coisas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por causa do movimento desses que eu derrubei o Mac. Toma cuidado, hein, galera. Eu aprendi agora da pior forma. Enfim, ainda bem que o Mac tá funcionando ainda. Tá tudo ok. Enfim, eu tô aqui no estúdio da empresa. Então, o primeiro passo, que eu acho que é extremamente fundamental, é definir de forma simples o objetivo do que a gente está querendo começar. Então, por exemplo, eu quero começar uma atividade, sei lá, como fazer um vídeo, e eu preciso definir o objetivo dele. Para que eu quero fazer esse vídeo? Assim, qual que é o objetivo? É finalizá-lo? Não, o objetivo é sobre falar sobre alguma coisa específica. Ou, sei lá, eu quero começar um hobby. Então, o objetivo é começar aquele hobby porque é aquilo que eu quero fazer. Enfim, esse é o objetivo mais simples, é só ter uma noção do que eu quero. E por que eu tenho que definir de forma simples o objetivo? Embora eu possa querer criar toda uma situação de como... Nossa, excelente, limpo sujo. Melhor. Embora eu queira criar uma situação... Eu posso planejar, criar todo um entendimento do que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Pro começo é importante pelo menos a gente só ter uma ideia básica do que é o objetivo em si. Porque isso evita overthinking, isso vai evitar uma ansiedade, isso vai me ajudar a lidar com o processo do que ficar pensando muito na realização. Então isso é extremamente fundamental, porque se eu deixo essas outras possibilidades intervirem ou entrarem com um mecanismo muito mais importante do que o ato de começar em si, até porque não adianta pensar demais sobre o planejamento, porque a gente não consegue prever as demais situações que vão se desenrolando com o tempo e conforme a gente vai realizando, vai fazendo, né, o processo. Então é importante a gente ter em mente que a gente tem que definir algo básico para a gente saber onde a gente vai caminhar e começar. Não se dá muito tempo para planejar de forma detalhada demais, porque vai fazer que a gente pense demais sobre o assunto, vai fazer com que a gente complexifique toda a situação, o que torna difícil a gente dar continuidade ou querer começar, porque parece que tem um monstro na nossa frente quando a gente pensa demais sobre o objetivo que a gente está querendo alcançar. E também faz a gente pensar demais sobre aonde a gente quer chegar. E acaba esquecendo que tem vários outros processos que têm sido determinados antes para que aquilo aconteça. Porque é aí que entra a situação principal, né? O lidar com o processo e não chegar de fato direto na resolução do que é o meu objetivo, na realização, porque o fato de eu estar sentindo aquilo fazer, aquilo que vai me motivar a querer continuar, é eu estar fazendo passo a passo, o pedaço por pedaço que vai construir aquela realidade que eu estou buscando. Então, é muito importante criar um objetivo simples para poder começar logo, em vez de ficar criando, imaginando muitas coisas e que vão deixar cada vez mais complexos e vão desmotivando a gente a querer começar de fato. Então esse é o objetivo mais básico que eu vejo, é a situação mais simples para poder começar e que impede com que a gente trave no processo logo no início. Enfim. Esse cabelo. Tá bom, foi bom.
Então, o segundo passo agora, que é interessante, é importante para dentro do que a gente está viabilizando, tentando criar essa continuidade desse ponto inicial de como iniciar as coisas de fato, é algo que é fundamental e que me ajudou muito, principalmente esse ano, a lidar com tudo isso, é a questão... Nossa, tá muito quente. Tá muito quente aqui. Mauro, foi mal. A criação de rotinas. Por que a rotina é importante? Porque ela nos envolve dentro de um processo, ela nos coloca dentro de uma continuidade de coisas, e criar essa rotina, criar essa permanência de sempre realizar uma situação, faz com que a gente crie comprometimento e crie uma noção de como que é trabalhar com um processo. O processo é muito importante para que a gente consiga começar de fato a realizar as coisas, porque se não fosse o ato de pensar no processo, de vivenciar o processo, a gente não ia conseguir lidar com a realização do que tem que ser feito e do que não tem que ser feito, porque se a gente não se importa com o ato de fazer o passo a passo para chegar ali no ponto final, não tem sentido da continuidade das coisas, não tem sentido estar realizando aquilo, porque o processo ele é vivo, ele faz aquilo ser tudo muito mais importante e diferenciado para a relação que a gente cria com o nosso objetivo. Então, por exemplo, o processo é muito importante. Ele não precisa estar necessariamente vinculado também ao que a gente está fazendo como nosso objetivo. Por exemplo, se eu criar uma rotina matinal, uma rotina que seja implementada basicamente no meu dia a dia, durante uma semana, um mês, tanto faz. A gente vai começar a criar a similaridade com o ato de simplesmente começar a fazer. Vou lá e faço. Então, sei lá, eu acordo de manhã, tenho a tendência de tomar um banho, escovar o dente, arrumar minha cama, faço alguma coisa para comer, depois eu vou começar a minha rotina de trabalho, whatever. O simples fato de a gente começar simples tarefas, ver elas sendo começadas e terminadas, já é o suficiente para a gente começar a ter algum tipo de motivação, animação. A gente vê coisas sendo feitas, a gente vê coisas sendo terminadas. E isso é muito importante para a gente dar continuidade para coisas mais complexas, mais difíceis. Então, para que eu sinta o processo, eu preciso dessas rotinas acontecendo no meu dia a dia. Eu preciso ver coisas sendo começadas e terminadas. E para que eu tenha motivação para fazer isso com coisas mais complexas, eu preciso fazer coisas mais simples. Então, é o que eu recomendo, que eu vi que me ajudou muito. Eu simples fato de começar toda manhã, tomar banho, fazer café, passar pelo processo de fazer o café manualmente, de moer os grãos, colocar ali com paciência, tudo aquilo me ajudava a entrar num estado de paz, me ajudava a entrar naquele momento, sentir o momento, estar ali presente e começar as rotinas. Eu não estava mais ansioso, eu não estava mais desesperado, e eu estava me sentindo bem por começar as coisas, ver elas sendo realizadas e usufruir delas para começar a fazer as outras coisas, como editar vídeo, planejar alguma coisa, gravar, e o que eu precisava fazer. Então, tinha muito mais motivação. E é por isso que o processo, aliado à criação da rotina, a rotina faz a gente perceber o processo, faz a gente criar valor para o processo e faz a gente determinar que, independente de qual rotina eu esteja fazendo, a gente sempre vai... É interessante mantê-las, mas é sempre, como eu já falei em outros vídeos, é importante a gente estar consciente das rotinas com qual nós estamos colocando, de como que a gente está fazendo cada parte do processo. Porque quanto mais valoroso, mais significativo, melhor para a nossa execução. Depois de um bom tempo depois que eu fiquei de gravar e terminar essa gravação, eu voltei agora a gravar. A gente mudou de casa e tá tudo uma loucura ainda, eu tô tentando me ajustar, tentando me pôr em prática de começar de fato também a iniciar as coisas. Muito turbulento, então por isso que tá ficando muito espaçado de um pedaço aqui do vídeo pro outro, mas acontece, não tem muito o que fazer, tem coisas às vezes que a gente só tem que lidar com o tempo e não se estrangular mentalmente. Mas enfim, vamos continuar, né? E aí que é uma coisa que é importante, a gente precisa ser o terceiro passo, a gente tem que ser realista com a gente mesmo. Então, por exemplo, eu tenho que saber, para que eu consiga começar alguma coisa, para que eu consiga fazer ele realmente se iniciar e dar continuidade, eu preciso saber qual que é o propósito daquilo, qual que é o valor para mim. Se aquilo tem propósito, tem valor, ele tem um motivo e aquilo faz sentido para mim, então eu vou fazer. Então, é muito importante que eu consiga determinar o valor, que eu consiga determinar o propósito do que eu estou tentando começar. Porque se aquilo não tiver valor para mim, não tiver nenhum motivo do que me faz querer fazer, dificilmente eu vou me atrelar com aquela realidade, com aquele início de atividade ou alguma coisa que me faça querer manter isso. Então, se eu não tenho motivo para manter, eu não vejo valor naquilo e nada me motiva, dificilmente você vai começar. Dificilmente você vai querer ter
vontade para isso, ou, tipo, algum desejo. Então, propósito e valor são muito importantes nesses momentos. A gente não pode cair nas paranoias, né? Por exemplo, o fato de eu ter tendo muita dificuldade de ter começado esse vídeo é porque... Começado não, ter dado continuidade nesse vídeo exatamente por causa disso, paranoias. É muita coisa passando na minha cabeça, muita coisa que eu deixei interferir, muitas coisas da externalidade da minha realidade interferirem no meu pessoal, o quanto que eu deixo isso entrar, mais atrelar com o que eu tô querendo construir e tentar todo pensar esses propósitos, essas situações de valor e tudo que tá no meu exterior também entrando junto na minha cabeça, criando vários níveis de overthinking, isso atrapalha demais. Então, a gente precisa ter bem definido que não só o propósito e o valor, mas também como que eu tô me sentindo em relação àquilo, como que eu tô no meu momento presente, como que eu tô tentando começar, eu tô tranquilo, eu estou bem para fazer isso, porque é de extrema importância para que eu não consiga me atrapalhar no processo de iniciar, porque quando eu for começar, eu tenho que estar muito naquele momento presente, eu tenho que me dedicar, passar e vivenciar aquele momento, para eu conseguir fazer alguma coisa, para eu conseguir iniciar alguma coisa, eu tenho que estar conectado com o momento. E se tiver muita coisa invadindo minha mente, tirando eu muito, ou te tirando dessa realidade, tirando desse propósito, dessa vontade, dificilmente você vai conseguir dar continuidade no que você está tentando começar e vai começar a criar várias problemáticas e vai te desviar do assunto e pronto. Já perdeu toda a vontade nesse meio tempo, já criou várias problemáticas, várias dificuldades na sua mente para continuar, e isso não é legal. E a gente precisa, consequentemente com isso, ter, para que não aconteça e para que a gente evite que isso prejudique nossa mente, é entender por que a gente está fazendo. Porque está casado extremamente com um propósito e com valor. Eu sabendo o que eu quero, eu entendo, tipo, eu tentei determinar um propósito, eu tentei ver o valor naquilo, e eu tô bem para poder lidar com aquele momento, para fazer aquele momento, então eu consigo entender por que eu faço. Eu consigo entender, eu tenho que ser claro e realista comigo. Eu realmente quero isso? Tudo bem, tem um propósito, tem um valor ali. Eu tô calmo para realizar, mas eu preciso fazer isso agora, eu quero fazer isso agora. Vai me atrapalhar com as outras atividades, que vai dificultar eu manter essa atividade, eu queria começar ela. Se não tiver nenhuma dessas problemáticas, dessas dificuldades, então, eu entendendo que aquilo vai me fazer bem, eu entendendo que eu realmente quero fazer aquilo, pronto. As coisas já vão começar surgindo, a vontade já vai começar a surgir. E aí eu vou lá e faço a ação. Então, isso são 3 passos, assim, que a gente vai determinar para como começar todo esse processo. A gente não consegue começar as coisas simplesmente do nada. A gente pode até tentar, mas sempre tem um background na nossa mente, mesmo que seja instintivo, tipo, seja uma intuição. A gente tem que, para conseguir ter uma boa continuidade e fazer, e conseguir estar ali no momento presente, a gente não só tem que começar, mas a gente tem que ter um mínimo de noção. Tudo bem, aí a gente pode entrar no mérito da não ação, mas é importante para que a gente, com tantas coisas acontecendo no nosso dia a dia, determinar essas pequenas particularidades só para a gente entrar no ritmo. Se a gente não está acostumado a fazer isso, não está acostumado só a ir lá e iniciar as coisas, não vai dar certo. Então, ou dificilmente a gente vai conseguir fazer isso de uma forma contundente e vai acabar tendo muito desistência no começo. E aí a gente vai acabar tendo cada vez menos vontade. É importante, quando a gente quer começar alguma coisa, a gente ter uma motivação. Dificilmente a gente vai querer começar algo se a gente não estiver se sentindo bem, estiver meio que com uma situação meio depreciativa, triste, ou com muita problemática, muita coisa passando na cabeça que está estressando a pessoa, está deixando ela fora da realidade do que... E a ponto de ela não conseguir se concentrar, não conseguir se sentir no momento para começar a realizar as coisas, ou para dar continuidade para suas rotinas. Então, é interessante, assim, normalmente no meu dia eu sempre começo com alguma coisa que me motiva. Eu vou assistir um vídeo de alguém, essa mulher é maravilhosa, muito maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Puta que pariu. Fico olhando as fotografias de algumas pessoas que eu acho muito boas, eu acho muito bonitas, eu fico vendo como que foi feita a fotografia, fico observando, tentando observar os aspectos que me chamam a atenção, como que ela foi feita, o que ela tá querendo expressar, onde que ela tá sendo, que foto que é aquela, que tipo de foto que é. E aí eu fico observando. Ver esse tipo de coisa, ver esse tipo de conteúdo me anima e me ajuda a começar o dia, me ajuda a realizar as coisas. Então, por exemplo, eu vou começar a fazer esses vídeos, normalmente eu vou assistir algum outro vídeo uma pegada parecida que vai me motivar. Eu vou assistir, eu vou sentir vontade de expressar o que tá passando na minha cabeça. Ou eu converso com alguém que me motiva a querer falar um negócio. Esse vídeo específico, por exemplo, que eu tô fazendo, eu não pensei em querer fazer ele. Ele surgiu como uma possibilidade porque a gente tava numa call com um amigo nosso. E aí eu falei, Wanda, eu vou fazer um vídeo pra você falando como iniciar coisas pra você não ficar pondo muita problemática no seu caminho, só começar a fazer. E aí, nesse meio tempo, aconteceu muita coisa na minha vida também, e aí eu acabei parando, assim, tanto que, tá vários pedaços em tempos diferentes desse vídeo, eu tava sem barba uma hora, eu tava com barba, meu cabelo já tá maior, mudou o cenário, mudou o ambiente, agora a voz tá diferente, porque eu tô usando um boom melhor, antes eu tava usando
o Rode Video Micro. Não tinha tanta luz, agora tá com 3 pontos de luz. Então, as coisas mudaram bastante. Tipo, foram melhorando a qualidade também, e o que foi me motivando a querer fazer. Eu quis testar todas essas coisas, eu quis ver como que ficava, eu quis ver a diferença que tinha, eu quis, enfim. E aí, isso é motivação, tipo, você se sentir realmente com vontade. E não é uma coisa que às vezes se constrói sozinho. Você pode conseguir tirar isso de dentro e sentir isso, particularmente. Porque tudo que é produção sua, tudo que você vai querer fazer, realizar, vem de dentro. Entretanto, às vezes você precisa de uma motivação externa que te ajude a sentir e entender o que você quer produzir. E acho que isso é extremamente necessário principalmente quando a gente não está se sentindo bem, principalmente quando a gente não está conseguindo entender qual que é o motivo, qual que é a emoção que me levaria àquilo. Se está travado, tenta buscar outras formas de poder te ajudar também. Porque se você tiver com uma mente confusa, se você estiver ansioso, se você tiver com muito conflito dentro da sua mente, dificilmente você vai conseguir ter paciência e ficar calmo para se prestar atenção no momento presente para realizar. E isso é uma coisa que eu estava lendo também recentemente no taoísmo, é o estado da não ação. É simplesmente fazer naturalmente, não é não agir. É agir, mas não criar tanto pensamento, tanto overthink sobre o pensamento, a ponto de eu criar uma zona de problemática, uma complexidade tão grande nela que quando eu começar a ver aquilo de forma cada vez mais, quanto mais tempo der nesse processo de ficar criando muitos pensamentos sobre a ação que eu tenho que fazer, quando eu me der conta, parece que é uma coisa gigantesca, muito difícil de ser realizada, e na verdade não é, eu só precisava ter começado, eu só precisava ter um mínimo de ideia do que eu quero fazer e ir lá fazer. O agir, como eles falam, né? A não ação é o agir naturalmente, é o fazer naturalmente. É sentir a vontade, entender o que eu quero fazer e ir lá realizar. E não ficar criando muito mais pensamento, muito mais problemática, se dando muito mais atenção para a problemática, porque às vezes a problemática surge pela irrealidade das coisas que a gente está colocando, das problemáticas que a gente às vezes mesmo cria. Às vezes não tem a problemática, às vezes a problemática não é tão complexa, não é tão difícil. Às vezes a solução dela vai vir no próprio ato de agir e fazer. E a gente se coloca, às vezes, tanto no pensamento de ansiosidade para ver o negócio correndo, para ver ele no futuro, que quando eu olho lá para frente, é claro que ele vai estar complexo, é claro que ele vai estar muito mais difícil. E a gente não precisa criar toda essa problemática, porque a gente precisa começar para depois se dar ao desenvolver. A gente não consegue fazer tudo de uma vez, tem todo um processo. Por isso que eu falo que tanto o processo é importante. E é por isso que a gente tem que se prestar e sempre que tentar fazer, tentar estar no momento presente. É isso que vai fazer as coisas valerem a pena, é isso que vai fazer a gente dar continuidade. Então é isso. Eu queria falar um pouco dessas 3 passos. Acho que esse final ficou longo, porque eu tô vendo ali já deu mais de 8 minutos. Eu não queria que esse vídeo ficasse longo, mas, sei lá, eu começo a entrar esses pensamentos e aí vai indo longe, e aí acaba ficando na situação que tá agora. Enfim. Eu não tô acostumado ainda a falar. Eu não consigo falar assim, inscreva, curte, ativa o sininho. Não vou falar nem pra ativar o sininho, porque eu não sei se eu vou ficar fazendo isso periodicamente, porque tipo, tem muita coisa pra fazer também de trabalho de freela. Mas se você curtiu, curte. Se você quiser comentar, comenta aí, é interessante. Me segue lá no Instagram também. Normalmente eu vou colocar... Lá eu tenho uma produção um pouco mais ativa, porque eu gosto muito de fotografia também, e eu escrevo bastante coisa também, é uma coisa interessante. Então me segue lá no Instagram, @nakana_. E, sei lá, se inscreve aí, dá um curtir, é isso. Falou. Tomar café é um jeito bom. Legal, mas isso aqui ajuda bastante.